Hoje a gente vai tentar encontrar uma base bíblica dentro do Novo Testamento a respeito do arrebatamento secreto. Uma vez que é muito pregado, muito ensinado, né? Tem que fazer uma fiscalização, tem que dar uma olhada, tem que dar uma meditada para ver, para conferir, né? Fazer aí um paralelo para a gente ver se a gente encontra alguma base bíblica nisso, né? E a gente vai dar uma passeada em alguns textos. Eu quero ler aqui hoje para vocês, ler o verso 6, né? O verso 6 de Mateus capítulo 2 é onde Herodes está curioso, né? Meio com medo, porque tá tendo uma muvuca, né? Um tumulto a respeito do nascimento de Jesus, né? Porque nasceu alguém, porque vai nascer. Começa uma indagação, né? E aí eles vão consultar lá os magos, né? Vão consultar várias pessoas, né? E alguém vai responder. E alguém vai dizer para eles, né? Com relação à profecia do profeta Miqueias, né? Verso 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então a gente leu aqui o verso 6, né, de Mateus, capítulo 2, e o texto está dizendo que a profecia aponta para um guia. A gente sabe que esse guia é Cristo. E esse guia, que é Cristo, iria apacentar o povo de Israel. Ou seja, isso é uma profecia, né? A gente está falando de uma profecia. E profecia, né, tem que sair da boca do profeta, e esse profeta tem que ter sido levantado por Deus. E se esse profeta foi levantado por Deus, essa profecia tem que se cumprir, né? Ou então Deus, né, não levantou esse profeta. O interessante é que esse guia tem que apacentar esse povo aqui, né? Esse trechinho aqui que eu quero que você preste atenção. Apacentar o meu povo de Israel. Deus não pode ser pego de surpresa. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? E ele sabe de todas as coisas antecipadamente. Então Deus, por todo o Antigo Testamento, profetizou, né? A gente poderia passar nos profetas, né? Para pegar várias profecias semelhantes a essa que está sendo citada aqui. Sempre você vai encontrar a palavra Israel. Você não vai encontrar outra nação, outro público envolvido no auge ou no apontamento do profeta. Sempre vai ser Israel. Jeremias 3, por exemplo, né? E vos darei pastores que vos apacentem. Jeremias está falando para o futuro, que quando Cristo chegasse, Deus daria para esse público pastores. Deus não está dizendo lá em Jeremias que daria pastores apenas para os gentios, apenas para a casa de Judá, ou apenas para as 10 tribos que estão no norte, no reino do norte. Não, Deus está dizendo, vos darei. O mundo inteiro, na verdade, né? Mas o contexto lá do profeta é Israel. Pode analisar para você ver. Aliás, toda a Bíblia, né? Ela não foge dessa central. Então Deus quer dizer algo a respeito de Israel. Você vê que começa falando de Israel, se você for lá no livro do Apocalipse, nos últimos capítulos, a Nova Jerusalém, tem o nome de 12 tribos, né, nas portas, né? Cada porta é uma tribo, e o nome dos 12 apóstolos, né? Tanto é que para fazer parte da Nova Jerusalém, o camarada tem que entrar por uma das portas, né? Ele tem que pertencer a uma das tribos, entende? Então não tem escapatória, não tem como eu fugir para falar da Bíblia, para falar de Deus, da sua história, sem envolver o povo de Israel. É claro que a linha pré fala, assim, do povo de Israel. Só que eles, né, eles estão engessados numa interpretação extremista, né? Eles acreditam e pregam e ensinam que todo Israel rejeitou Jesus. Todo Israel ou todos os judeus não querem Jesus e que a igreja é formada apenas por gentios. Por isso, o arrebatamento secreto precisa acontecer, porque Israel, na visão deles, né, é todas as tribos. E todas as tribos precisam passar pela grande tribulação, porque Israel, todas as tribos, não aceitou Cristo. Então merece a tribulação. Mas quando você vai para o livro de Atos, numa pregação, 3.000 judeus se converteu. Capítulo 3 vai para 5.000. Capítulo 6 já tem que chamar diácono, porque não está vencendo a quantidade de pessoas que se entregaram ao evangelho. E são todos judeus, porque eles ainda estão em Jerusalém. Capítulo 6, entende? No capítulo 7 há uma dispersão, aí já começa a entrar para outros lugares o evangelho. Mas você percebe que há uma multidão de judeus entrando para o evangelho. Como que vocês vão dizer que Israel negou? Que negócio que é esse? E detalhe, voltando à introdução do vídeo que a gente começou falando. Todos os profetas falaram. Então Deus não pode ser pego de surpresa. Será que Deus não sabia que algumas pessoas ou uma parte desse público não aceitaria Jesus? Será que Deus já não sabia disso? Ele já providenciou um meio, já de deixar ali, e de fato tá,
escrito o que aconteceria com uma parte desse povo, e uma outra parte, o que aconteceria com ela, caso aceitasse? Está escrito, tudo nos profetas. Todas as profecias, né, que falam de Israel no futuro, Deus deixou ali o resultado final, tanto para quem vai aceitar quanto para quem vai negar. O detalhe é que as pessoas não leem os profetas. Querem falar de Jesus, mas esquece que tudo que Jesus está fazendo no novo é cumprimento do que foi falado no antigo. Jesus não está fazendo uma coisa nova, desamarrada, em desacordo com o Antigo Testamento. Jesus, ele próprio falou: eu vim para cumprir os salmos, eu vim para dar cumprimento aos profetas e à lei. Então, tudo que está escondido na lei, no salmo e nos profetas, Jesus veio para revelar e para dar cumprimento, dar o seu significado real. Exemplo, você pega o profeta Ezequiel, por exemplo, lá no capítulo 37, que é mais conhecido, né? Filho do homem, profetiza sobre esse vale de ossos secos, para que eles vivam. Aí a pessoa olha para aquilo lá e fala: não, filho do homem é o profeta, e o vale de ossos seco é Israel. E o profeta Ezequiel estava na Babilônia, profetizou. Quem tinha que ressuscitar, ressuscitou. Aliás, espiritualizando, é claro, né? Quem tinha que ressuscitar, já ressuscitou, e quem não ressuscitou, ficou para trás. E a profecia já se cumpriu, já aconteceu. Quando, na verdade, filho do homem, Ezequiel, transferindo para Cristo, Cristo é o filho do homem. Ele se declara filho do homem nos evangelhos. Então é Cristo quem vai profetizar no Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos inaugura-se o cumprimento a partir de Cristo. Como que o Vale de Ossos Secos é Israel? Então o Vale de Ossos Secos aponta para toda a terra, não só para Israel. É Jesus quem vai dar cumprimento. Percebe? E outra, se você falar que o Vale de Ossos Secos é Israel, né? E né? Não vou negar. Só que não é todo Israel, porque Ezequiel tá lá dentro. Ezequiel faz parte de Israel. Ele tá seco? Daniel tá seco? Jeremias está seco? Isaías está seco? Não está, entende? Então o Vale de Ossos Secos aponta para um público que dorme, um público que precisa acordar, um público que precisa ouvir a voz do Filho do Homem, que é Cristo. Precisa ouvir a voz que clama no deserto, que fala de João Batista, que fala de Jesus, que fala de nós, entende? Então todas as profecias têm que se cumprir, e Cristo começa a dar seu cumprimento. Imagina quantos profetas tem, quantas profecias foram faladas. Então você não faz noção de quantas coisas ainda precisam se cumprir. Muitas já se cumpriram, claro, está em andamento, na verdade. Percebe? Então esse texto aqui de Mateus 2, né? Então o guia, Jesus precisa vir para apacentar o meu povo. No caso é Israel. Mas se Israel negar, como que Jesus vai apacentar esse povo? Ah não, mas daí Jesus vai apacentar os gentios, beleza. Então vamos para o Antigo Testamento e vamos procurar os textos que falam que Jesus iria apacentar apenas os gentios, porque Israel negou, né? Ou agora Deus vai ter que, como Deus foi pego de surpresa, porque ele não sabia que Israel ia negar, né? Deus não sabia que Israel ia negar, então ele foi pego de surpresa, e agora ele tem que dançar conforme a música, porque não tem profecia apenas para gentios no Antigo Testamento. Isto é, para Jesus dar cumprimento, parcialmente, caso no futuro alguma coisa dê errado, sabe? Tipo, você não vai encontrar um texto. Um exemplo aqui. Bom, se Israel me negar quando eu for nos dias da minha carne, eu vou ter que trabalhar com um plano B, com um grupo de pessoas, né, à parte, né? E esse grupo de pessoas à parte, né, não tem nenhuma profecia para eles, né? Como que eu vou fazer e como que eu vou trabalhar com eles? Então eu vou dançar conforme a música. E aí, como é que a gente vai fazer para desenvolver essa ideia, esse raciocínio de profecias que apontam apenas para gentios, entende? Que é a igreja, no caso, a igreja gentílica, né? O que o Antigo Testamento fala da igreja gentílica? O que vai acontecer com ela? Que ela vai ser arrebatada 7 anos antes da grande tribulação? Deus vai poupar ela? Onde é que está escrito isso? Onde que a gente pode encontrar uma base no Antigo? Porque tudo tem que ter base para Jesus vir dar cumprimento, sabe? Eu não posso simplesmente falar que é isso, aquilo lá e não apontar a origem do caso que eu estou falando. Ou daquilo que eu estou expressando aqui, ensinando. Deus foi pego de surpresa porque ele não sabia que Israel ia negar? Ou ele sabia? Então a gente precisa entender o que foi falado para a gente se situar dentro da profecia em curso, em cumprimento, para a gente poder falar como se a gente estivesse ao vivo dentro da profecia. A gente está aqui, você entendeu? Então, se a gente não fazer desta forma, a gente não vai conseguir. E Paulo fez isso no Novo Testamento. Vamos ler alguns textos agora? Por exemplo, na verdade eu vou lá no profeta Isaías. Vamos lá. Deixa eu sair da caneta aqui. Mudar a cor da caneta. Sair da caneta. Vamos lá para Isaías. Profeta Isaías, capítulo de número 10, versículo 20. E acontecerá, a gente vai ler aqui, a partir do 20. E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes, se estribarão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel.
Eles não vão mais se estribar naqueles que o feriu. Quem que feriu o povo de Israel? Na época, atualizando ou tentando entrar ao vivo no cumprimento dessa profecia. Quem que feriu Israel? Aí você tem Egito, você tem a Assíria, você tem a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, né? Todos estes feriram Israel, entende? E em parte Israel se estribou em algum momento para um desses reis. Confiou em algum desses reis, né? Tem textos que falam disso, que eles confiavam nos homens, né? Ou na direita ou na esquerda, ou no norte ou no sul. Mas aqui a profecia está dizendo que eles não vão mais se estribar nesses caras. Mas antes se estribarão verdadeiramente no Senhor, no Santo Israel. Quem que é o Santo Israel que eles vão se estribar? Aí o verso 20 vai mostrar. Verso 21, né? Os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó, né? Agora, quem que é o Deus forte? Quem que é o Deus forte? Não é Jesus? O príncipe da paz, o Emanuel, o conselheiro maravilhoso? Quando é que o Deus forte entra em ação? Eu vim para cumprir a lei, os salmos e os profetas. Então Jesus precisa se transformar em Deus forte. Não que ele não seja, né? Ele não precisa disso. Mas Deus forte é se tornar, se fazer carne. Morrer pelos nossos pecados, você entende? Vem, ascende aos céus, aí ele é o Deus forte. Aí o que vai acontecer? Os restantes vão se converter a ele. Então, para os restantes de Israel se converterem, Jesus precisa vir. É a partir da vinda de Jesus que os restantes de Israel vão se converter. Restante porque muitos morreram, se estribando em deuses falsos, se estribando em homens, ou negando o Santo Israel na literalidade mesmo, na época deles. Percebe? Agora vamos ouvir Paulo falando disso, né? Desses cumprimentos, dessas coisas. Romanos 11, 25. Vamos para lá. Romanos, capítulo 11, a partir do verso 25. Que vai dizer assim, né? Esse versículo aqui que a gente vai ler, a partir do 25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este segredo. Veja que é um segredo, é um mistério que ele fala. Tem tradução que fala que é mistério. Que vocês não presumais em vocês mesmos que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então veio endurecimento em Israel? Veio. Como? Em parte. O que é parte? É um pedaço. Um pequeno grupo. Um pequeno grupo endureceu o coração pela sua incredulidade, que ele vai explicar mais embaixo. Ou mais em cima ele já falou. Então houve incredulidade em uma parte de Israel. Outra parte creu. Como eu já falei aqui no início, né? Em Atos 2, um monte de judeus se converteu, Atos 3 mais, e foi indo. Você entendeu? Então, uma parte de Israel veio endurecimento. Não a plenitude de Israel. Uma parte. Percebe? Vamos continuar lendo mais para baixo. Verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e ele desviará de Jacó as impiedades. Ou seja, vai acabar com os pecados de Jacó. Os descendentes de Jacó, né? 27. E esta é minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Com eles quem? E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Qual é a aliança que tira pecado? Não é a aliança do Calvário? Ou a aliança do Sinai tira pecado? Esta é a minha aliança com eles. Não está dizendo, esta é a minha aliança com os gentios. Esta é a minha aliança com fulano. Não, é a aliança com eles, povo de Israel. Porque o povo de Israel está no meio das nações, não tem como separá-los, né? Então é com eles. Porque eles estão no meio das nações. Recebeu a Cristo? Está dando cumprimento na profecia. E está recebendo. Porque eu sou gentio, eu faço parte, né? Eu faço parte da casa de Israel que está no meio das nações. E se eu negar essa verdade, eu não tenho base bíblica para ser salvo. A não ser falar que Jesus me salvou pela fé, como o pré-tribulacionista fala. Israel negou em um público e outro. Porque aí eles fazem distinção, né? Judeus é uma tribo e gentios é 10 tribos. Não tem como separar disso. Tanto é que ele fala que não há mais distinção entre judeu e gentio. Porque quando ele recebe a Cristo, ele se transforma num novo homem. Não tem jeito mais dele, sabe? Ó, esse é judeu, e esse aqui é israelita, ou esse aqui é fulano. Não tem jeito mais. Porque se misturou no meio dos povos. Não tem mais como saber por DNA. Ainda que por mais avançado que seja a tecnologia, que vai conseguir resgatar ali, através do sangue, mas não interessa isso, porque o próprio Paulo vai falar que não é por sangue, é por fé. Você entende? Amém? Então, a gente leu aqui Romanos 11. Vamos pegar mais um trecho aqui. Romanos 9. Romanos 9 a partir do verso 4. Que diz assim, ó. Verso 4, né? Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Então, Paulo não está negando, mas para cima ele está dizendo que gostaria de salvar eles, né? Que ora por eles, né? Gostaria
de estar separado de Cristo para estar com eles, né? Mas se caso eles receberem a Cristo, porque foi profetizado. O que foi profetizado sobre eles? A adoção, que ou seja, o homem sai da condição de criatura e passa a ser filho. A adoção de filhos. Entende? As glórias, né? Porque a aliança, tanto a antiga aliança teve uma glória e a nova aliança tem uma outra glória. Tem um monte de coisa pra gente falar a respeito de glória, né? As alianças, a lei, culto e promessas. Tudo deles foi profetizado para eles. Então, se eu não me vincular a eles, eu não faço parte. Verso 5. Dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos o bendito. Amém. Vamos, verso 6, né? Aparece a câmera, o lápis aí. Verso 6. Não que a palavra de Deus tenha falhado, veja bem. Então, a profecia, a palavra não pode falhar, queridos. Os que os profetas falaram não pode falhar, não pode complicar. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Ou seja, então eu sou aqui do Brasil, eu não sou israelita da carne, mas eu faço parte da promessa, porque eu entendo que Israel se misturou no meio das nações e agora a promessa está aberta para todos. Se eu recebo, é como se eu tivesse me constituindo, ou eu mesmo fazendo uma assinatura, como se eu fosse de Israel. Nem todos que são de Israel são de fato israelitas. Eu faço parte do Israel de Deus, mas eu não sou israelita. Mas porque eu recebi a Cristo, eu faço parte, entende? No termo profecia. Porque todas as profecias apontam para Israel. Se eu não disser que eu sou israelita, o Israel de Deus, esse que está sendo falado no Antigo e no Novo Testamento, eu não faço parte nenhum. E aí eu vou distorcer a Bíblia, eu vou distorcer os pontos e eu vou criar uma doutrina, se eu não acompanhar o que a Bíblia está falando a respeito de profecia, ou o cumprimento dela. Verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pode ser descendente de Abraão de sangue, mas se não recebe a Cristo, não é filho. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas sim os filhos da promessa, que são contados como descendência. Filhos da promessa. Que o descendente que aponta que Isaac, que fala de Isaac, na verdade é Cristo, entende? Porque quando Deus falou para Abraão que ele teria um descendente, foi antes de Isaac nascer. E Deus não estava falando de Isaac para Abraão. Olha, através de Isaac você vai ter muitos descendentes. Não, ele está falando de Cristo, você entendeu? Por isso que lá em outras partes, Paulo vai falar que nós somos cordeiros junto com Abraão da mesma promessa. Porque a promessa foi dada para Abraão antes de Isaac nascer. Porque apontava para Cristo e um público no futuro. E esse público que entraria no futuro sairia de povos, de nações e línguas e raças distintas, diferente da raça de Abraão. Mas por causa de se partir do princípio da fé, recebendo Cristo pela fé, eu faço parte da família de Abraão. Eu faço parte da família de Jacó. Eu faço parte da tribo de Efraim. Por causa das promessas que estão envolvidas neste nome, ou neste público. E este público, né, vai, como é que se diz aqui? Uma frase para resumir minha fala dentro deste contexto. Até esses dias a gente estava conversando lá no grupo. Tava eu e o Luiz, a gente estava conversando a respeito de igreja perfeita. Ah, mas não existe igreja perfeita. Existe. Se não existisse igreja perfeita, Deus não ressuscitaria um grupo de pessoas lá no Apocalipse. Lá no livro do Apocalipse, os que são ressuscitados foram igrejas perfeitas, ou se tornaram igreja perfeita. Então Deus já sabe que vai ter um grupo de pessoas que vão ser aperfeiçoados. Quem vai ser? Talvez ele não sabe, não sei. Por causa das obras, né? Vai depender das obras de cada um. Então, Deus já sabe do resultado. Agora ele precisa usar um nome para falar deste resultado. Que no caso ele fala de Efraim, casa de Jacó, casa de Israel, casa de Judá. É os nomes que são usados por toda a Bíblia. Então o que eu tenho que me fazer? Me adequar a esse padrão que Deus está usando para falar e me incluir no pacote. Eu não posso excluir. Pegar esse pacote, ou esses nomes que é estranho, porque não é falado dentro da igreja. Não, eu não faço parte desse negócio aí não. Por causa da variedade de seitas que existe, uma delas, por exemplo, é o judaísmo. A primeira vez que o pessoal aqui de Mogi Guaçu, onde eu moro, que eles ouviram eu falar um pouquinho a respeito das duas casas, já começaram a me chamar de judaizante. Não, isso aí é negócio de judaísmo, irmão. Esse negócio aí é de judaísmo. E não tem nada a ver com judaísmo. Eu detesto o judaísmo. Não gosto de judaísmo. Não gosto. Não tem nada a ver com o judaísmo isso aqui é Bíblia. É palavra de Deus. O judaísmo está além disso aqui.
Na verdade, eles falam disso aqui, mas apontando só para o povo da carne. Eles não falam do público no espírito, que no caso é os gentios. Eles entendem tudo isso aqui, mas de forma literal. Eles acham que tem 10 tribos aí perdidas no mundo, que tem que achar quem que faz parte dessas tribos. Tem que fazer um exame de sangue lá com o doutor, eu não sei como é que eles fazem essa eleição, para encontrar o verdadeiro descendente de Efraim para poder fazer parte desse público. E não é isso que Deus está falando, entende? Então, existem muitas seitas, e cada seita tem uma visão diferente, distorcida, do que a palavra de Deus está mostrando pra gente. E aí as pessoas não conseguem entender, as pessoas vão, sabe? E se for uma pessoa que fica ouvindo, comendo aqui, comendo ali, come um pouquinho no judaísmo, come um pouquinho no calvinismo, come um pouquinho no pré-tribulacionismo, come um pouquinho na adventista, come um pouquinho no testemunho de Jeová, come um pouquinho nos mormons, come um pouquinho não sei aonde. Meu, a cabeça do cara vira uma salada, mais uma bagunça. Que quando você vai explicar alguma coisa, a confusão tá formada. O cara tá com uma Babilônia dentro da cabeça. Uma Babilônia, uma confusão dentro da cabeça. Como é que ele vai entender Bíblia? Você vai discutir com o cara, você fica irritado, porque o cara não consegue compreender. Ele fica preso, limitado ali em pontos. Porque cada doutrina, cada seita dessa tem um ponto, uma divergência. Tem algumas coisas boas dentro dessas coisas? Tem, claro que tem. Todas elas têm um lado bom, sim. Mas todas elas distorcem a Bíblia. Todas elas vão falar de alguma coisa que não está certo. E aí vai contrariar a palavra de Deus. Então você precisa se livrar dessas coisas. Então, queridos, finalizando aqui o vídeo mesmo, agora finalizando. Então eu não posso, sabe, ficar com essa falácia do sistema religioso que Israel negou. O próprio Paulo está dizendo, não que a palavra de Deus haja falhado. Qual a palavra de Deus que haja falhado? As profecias que envolvem Israel. As profecias que envolvem Israel, salvação para o futuro, não falharam. Elas estão em curso, estão em cumprimento. Querendo você ou não, ela vai se cumprir. Agora, melhor é você se adequar e entender, fazer por onde, você compreender o cumprimento dela e encaixar no fluxo, se situar dentro dela. Aí você caminha dentro das escrituras. Isso desbloqueia um monte de coisa na sua vida. Você consegue ler Zacarias, consegue compreender. Você lê o Apocalipse, você consegue entender. Claro que vai demorar um tempo, né? Porque são livros difíceis, né? Zacarias e Apocalipse é um livro difícil de entender, de interpretação, né? Mas se você entender esses assuntos que eu estou falando com relação às tribos, né? O povo de Deus, o Israel que Deus está falando em todo o tempo, você vai compreender as coisas. Eu tenho certeza que a leitura muda, sabe? Você faz uma leitura gostosa da palavra, você consegue entender o que Deus está falando. Porque é claro que ali nos profetas está misturado, sim. Uma hora ele está falando da primeira vinda, outra hora ele está falando de um contexto da grande tribulação, outra hora ele está falando de um contexto do milênio, outra hora ele está falando de um contexto que aconteceu lá no passado. E aí, se a gente não tiver uma mente boa para ir separando os fatos, as evidências, o que está sendo falado ali, se perde e abandona. Fala, peraí, é muita bagunça, é muita coisa, é muito conteúdo para minha mente, não vou nem querer me aprofundar nisso não. Mas tem que perseverar, tem que insistir. Tem que insistir para você aprender, porque você precisa aprender essas coisas. Porque a Bíblia fala que você vai se tornar rei e sacerdote. E o dever do sacerdote é ensinar. Como que você vai ensinar se você não quer aprender essas coisas? E é justamente essas coisas que vai ser ensinada no milênio, para as nações que restam, o povo que vai ficar lá. Eu tenho certeza absoluta que quando o seu corpo for transformado, você que já foi salvo em Cristo, sua mente não vai ser transformada de um analfabeto bíblico num mestre da lei, num mestre, sabe, já pronto para ensinar. Não vai não, querido. Pode ter certeza disso que não vai. Aliás, como é que se diz aqui? A própria evolução sua no entendimento da palavra é que vai fazer de você um sacerdote, com evidência, né? Ou com eloquência, não sei, um expert nas escrituras. Isso faz parte do processo, inclusive, da transformação do corpo. A minha mente é renovada e transformada dependendo do nível que eu entendo da Bíblia. Se eu entendo pouco da Bíblia, minha mente não é renovada, minha mente não é transformada. Meu corpo não sofre transformações porque eu estou digerindo poucas informações do alimento que é necessário. Você entendeu? Você não gosta de ir na academia, cuidar bem do seu corpo, comer isso, comer aquilo outro, beber isso, repousar seu corpo, sabe? Cuidar do seu corpo. A sua vida, a minha vida espiritual é a mesma coisa. Quanto mais eu alimentar a minha vida espiritual, o meu corpo físico melhor ele vai se tornar. Entendeu? Aliás, as instruções que a Bíblia traz para a gente cuidar do nosso corpo é melhor do que essas instruções do mundo, para falar a verdade para você. Aprender, eu sei que é complexo, que é difícil, mas esse assunto precisa estar na nossa boca, ou na boca da igreja. A igreja precisa saber dessas coisas, né? Não pode comer enrolado. Não pode, sabe, só passar pro peito, sem analisar. Tem que ter um filtro.
né? Comer de tudo, mas reter o que é bom. Aliás, quando você percebe essas coisas, você não fica comendo de tudo, né? Essa é a verdade. Você não precisa comer de tudo. Come de tudo, mas o que está tudo dentro da palavra. Não é comer de tudo que está no YouTube, no Instagram, nos lugares aí não. É comer de tudo que está dentro da palavra de Deus. Aí sim, come tudo. Mas na rotina cotidiana aí não. Beleza? Finalizando, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.